Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor nessa manhã. Pastor Saor está viajando, né? Então nós vamos falar sobre dança profética nessa manhã. Brincadeira, gente. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Como o Diego falou, a minha família é composta de várias mulheres. Minha esposa, eu tenho 3 filhas e agora tenho um menino também. E é interessante que domingo, principalmente, é um dia que elas se arrumam um pouquinho mais e elas fazem questão de colocar o vestido, se emperequetar toda, e elas vêm direto para mim. Eu estou lá pronto na sala, como todo homem está, né? Esperando a esposa e os filhos ficarem prontos, esperando para ir para a igreja, e aí elas vêm. E elas simplesmente vêm na minha frente e se mostram. E elas esperam que eu fale alguma coisa. Aí eu falo, que linda, isso e aquilo. Isso as enche de orgulho, e elas saem dali correndo, todas felizes, e vão falar para a mãe, papai falou que está linda. Pronto, a minha tarefa foi feita. E às vezes a gente faz isso de uma maneira despretensiosa, simplesmente, tem que falar para agradar, mas de fato, nós olhamos e vemos e nos orgulhamos e ficamos felizes quando elas vêm e recebem aquele agrado e nós as encorajamos de verdade, de forma genuína. E de fato eu falo de forma genuína para as minhas filhas. Esse texto que a gente vai ler é um texto que também fala de forma genuína de um encorajamento, um texto que o apóstolo João traz à igreja ali para encorajá-los, mas não para encher o orgulho deles, o ego deles, mas sim para encorajá-los a servirem a Deus, a serem semelhantes a Cristo, a trazerem glórias somente a Deus. Ele diz assim em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12, filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pai, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem quem existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Nesses versículos iniciais aqui, que nós acabamos de ler, João ele escreve a filhinhos, a pais e também a jovens. E há uma série de tentativas dos teólogos de explicar o porquê que João faz essa distinção. Mas eu não consigo enxergar nenhuma que seja suficientemente consistente. A sugestão que mais me pareceu razoável foi a de pensarmos da seguinte forma. Os 3 grupos que ele menciona aqui, que são então os filhinhos, os pais e os jovens, eles podem, na verdade, representar um único grupo, os destinatários da carta para quem ele está escrevendo, que são caracterizados, então, de maneiras diferentes. E eles são chamados de filhinhos, porque ao terem os seus pecados perdoados, eles foram acolhidos na família de Deus, que é o seu Pai. Eles são chamados de pais, porque o seu conhecimento de Deus em Jesus os capacita a transmitir esse conhecimento às outras gerações. E eles são chamados de jovens, porque a sua rejeição decisiva do maligno representa a vitória semelhante à vitória de Jesus, que ainda jovem triunfou contra Satanás no deserto, lá em Mateus capítulo 4, naquele texto sobre a tentação de Jesus. Por mais razoável que essa explicação seja, eu ainda creio que, assim como os vários teólogos,
trata-se apenas de um recurso retórico que João adotou para escrever a sua carta, e muitas pessoas dizem que, na verdade, isso aqui foi uma pregação. Então, não necessariamente uma carta apenas, mas também João pregou a sua igreja. Ele estava aqui apenas assegurando a toda a audiência dele, a todo mundo que estava ouvindo ou lendo, que eles venceram o mal. E aos filhinhos, então ele diz: escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Irmãos, não há maior alegria ao culpado do que saber que a sua culpa foi aplacada. E depois, no versículo 14, ele diz: escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Ele podia trazer segurança, tranquilidade, de que os pecados deles foram apagados, aplacados, que de fato eles conhecem o Pai. E depois ele se dirige então aos pais e ele escreve a eles porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Algo que ele repete novamente, de novo, no versículo 14. E depois, por fim, ele dirige aos jovens, dizendo ali: vocês têm vencido o maligno, no versículo 13. E depois, no versículo 14, ele fala: porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. E novamente ele menciona o fato deles terem vencido o maligno. Como eu disse, são palavras de encorajamento, são palavras de reafirmação, são palavras positivas e que servem de incentivo para todos os outros versículos seguintes. Aos filhinhos ele está relembrando o fato de que eles não precisam mais caminhar sustentando o peso da culpa dos seus pecados. E se você já foi culpado de algum pecado, o qual você julgava ser um pecado talvez imperdoável, você entende muito bem do que eu estou falando. Quando você comete um tipo de pecado em que você acha que não há mais como você ser perdoado, jamais alguém vai me perdoar por esse pecado que eu cometi. E você então tem a ciência de que esse pecado foi aplacado. Não existe maior alegria do que essa. Uma traição, até porque não um assassinato. E saber que Deus perdoa absolutamente tudo. Deus é um Deus perdoador. Os seus pecados foram aplacados pelo nome de Cristo. O que ele quer dizer com isso é que o nome de Jesus, ele representa toda a natureza e a obra daquele que o carrega. O ato de Cristo ter morrido na cruz para salvar, ele pode ser usufruído por aquele que está debaixo do nome de Cristo. E se você é cristão, se você está em Cristo, os seus pecados foram apagados, perdoados, aplacados. Irmãos, em termos bem simples, seria o mesmo que levar a sua criança a um parque de diversão. Chegando lá, a criança vê uma placa, e ela já sabe ler, e ela lê assim: crianças autorizadas neste brinquedo apenas com a presença de um adulto. Recentemente nós participamos de um aniversário de uma das crianças lá da escola, e foi num parque de diversão, num shopping. Se você é pai de criança, não se engane, não aceite esse convite. O que eu sofri naquele dia correndo atrás das minhas 3 ali não foi brincadeira. E todos os brinquedos que elas queriam participar diziam assim: você só pode participar desse brinquedo ou brincar aqui com a presença de um adulto. Adivinha só? Eu fui em tudo que é brinquedo que vocês conseguem imaginar. Irmãos, Cristo é aquele que nos representa, cuja presença nos permite também desfrutar de tudo o que Ele já proveu, inclusive a vida eterna que só pode ser encontrada nele. E além disso, João, ele nos encoraja dizendo que eles conhecem o Pai. Esse é um privilégio. Quando ele fala sobre os falsos mestres que estavam ensinando falsas doutrinas ali para esse grupo, ele diz que eles estavam negando que Jesus era de fato Deus homem. Eles estavam ensinando doutrinas
que falavam sobre um conhecimento especial, que somente aqueles que eram especiais conseguiriam ter. Era o gnosticismo, eram doutrinas que muitas vezes são ensinadas hoje em dia. Você quer um exemplo disso na nossa realidade? Não sei se você já ouviu falar sobre o movimento woke. O movimento woke é um movimento que fala sobre o racismo estrutural, que fala sobre essas questões da sexualidade, e que está sendo promovido pelas empresas. O movimento woke, ele diz que somente aqueles que têm um conhecimento de fato sobre esse racismo é que têm essa consciência e podem obter essa falsa liberdade. É uma forma moderna de gnosticismo, porque no final das contas o wokeismo vai dizer para você que não há solução, que você é racista e vai morrer racista, mesmo que você reconheça ser o racista e que você não queira ser o racista. E o que eles estavam enfrentando eram isso: falsos mestres que chegavam na igreja, ensinavam falsidades, ensinavam doutrinas falsas e diziam: vocês precisam de um conhecimento especial. E João está dizendo para eles: nada disso. Vocês conhecem o Pai. Você não precisa de algo especial. Você conhece a Deus Pai. Esse, irmãos, é um privilégio que todo aquele que é chamado de filho de Deus por meio do sacrifício de Cristo tem. Você não precisa recorrer a mais ninguém. Você tem a plena liberdade e a ousadia de orar a Deus e ter um relacionamento e um contato direto com o próprio Deus. Em seguida ele lembra os pais que eles conhecem aquele que existe desde o princípio. E se eles conhecem aquele que existe desde o princípio, não tem mais nada que eles deveriam temer. Eles são no caminho certo desde o início, e não há razão nenhuma para que eles se desviem por outros caminhos. Eu já o conheço, é por aqui, esse é o caminho. Não tem por que eu me desviar, não tem por que eu sair do caminho, eu tenho que permanecer nele. E por fim ele fala aos jovens, e ele os encoraja, os lembrando de 3 coisas: eles têm vencido o maligno, são fortes e a palavra de Deus permanece neles. Não há dúvidas que a força é uma característica dos jovens. Eu vou dizer para vocês, eu não sou assim tão velho, mas também assim não sou tão novo, né? Eu já consigo sentir a falta da força e do vigor físico no meu dia a dia. Hoje nós estamos numa época em que diversos lutadores aposentados, eles tentam voltar à ativa e eles começam a promover lutas, né? Em que eles vão ganhar, obviamente, milhões e milhões de reais e que eles vão lutar com pessoas mais novas. E a gente sabe que o resultado sempre é o esperado. 99% desses lutadores acabam perdendo essas lutas. Porque os jovens são caracterizados pela força. Ali, força, vigor, anseios nos jovens que fazem com que eles comecem a agir de uma forma impulsiva. E quando eles são guiados, eles são ensinados nos caminhos eternos, nos caminhos certos, corretos, o resultado de fato é magnífico. Nós vemos isso na nossa escola. Estou aqui com o Mr. Machado, né, como ele é chamado lá na escola, é coordenador lá na escola e também professor. E também membro lá da igreja, meu segurança, tá? Por isso que eu trouxe ele hoje aqui. E nós vemos isso, nós vemos o resultado, quando essas crianças empregam a sua força, o seu anseio, o seu desejo, a sua inteligência nas coisas de Deus. A gente fala isso sobre os assaltos aqui no Brasil, sobre os criminosos no Brasil, não é verdade? Se eles empregassem toda essa inteligência, essa vontade de ganhar em cima dos outros para as coisas boas, o resultado seria magnífico. E se de fato nós fizermos isso, se os jovens fizerem isso, João diz, eles vencem
o maligno. Eles têm vencido o maligno. Quando eles se aplicam às verdades e eles não se desviam da verdade, eles têm a palavra de Deus neles. E a palavra de Deus os capacita a usar toda a sua força, todo o ímpeto da melhor forma, servindo a Deus, derrotando o inimigo. Aliás, essa é uma verdade que João traz à tona, e ele diz no versículo 13, que eles vencem o maligno, e no 14, que já venceram o maligno. Nós não podemos nos esquecer dessas palavras de encorajamento, de que em Cristo nós já não precisamos viver como escravos. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós somos libertos das garras de Satanás, nós somos libertos de tudo aquilo que nos escravizava, que nos fazia viver debaixo das correntes do pecado. Em Cristo nós somos livres, livres para adorar e servir a Deus. A vitória dos cristãos sobre o maligno, ela é uma vitória que consiste em não viver mais na prática do pecado, que é a característica dos filhos do diabo, e João diz isso nessa mesma carta, no capítulo 3, no versículo 8. A vitória em Cristo, a vitória dos cristãos consiste em saber que nós não pertencemos mais ao maligno, como o Caim, que odiava o seu irmão e acabou matando o seu irmão. Consiste em reconhecer que nós somos libertos do domínio e do poder do maligno, e do poder que o maligno exerce sobre o mundo. Irmãos, e tudo isso foi concedido mediante Cristo, e não mediante um conhecimento especial, não mediante a participação de um grupo seleto. Todos aqueles que são cristãos verdadeiros, genuínos, têm isso. Tem essa liberdade, tem essa força, essa capacidade. Irmãos, nós não podemos achar que nós simplesmente não conseguimos vencer os nossos pecados. Isso é uma falsa ilusão. E se você acredita nessa mentira, você se entrega a ela e continua pecando, e colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no outro, dizendo assim: ah não, mas é Deus que me fez assim, e eu não consigo vencer a tentação. Isso é mentira. Não acredite nessa mentira. Acredite na verdade, no encorajamento que João está dando aqui. E dadas essas palavras de encorajamento, João agora ele nos dá uma palavra de exortação a partir do versículo 15. Volta lá, 1 João 2, a partir do versículo 15, ele diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui João, ele exorta, ele dá a razão da sua exortação e ele explica o porquê dessa exortação. E ele diz de uma forma bem clara: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há pelo menos 3 significados diferentes no Novo Testamento para a palavra mundo. Sabe quando a gente fala assim: ah, todo mundo foi lá em casa, o que a gente quer dizer com isso? Que o mundo inteiro foi na sua casa? Não, não é isso. Então quando a gente olha o Novo Testamento, a gente tem que analisar o significado das palavras. E há pelo menos 3 formas de nós interpretarmos essa palavrinha mundo. Nós poderíamos dizer assim que o mundo significa o mundo físico, as coisas criadas. Lá em Atos 17, 24 diz: Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Então é o cosmos no sentido físico, objetivo, material. Mas também nós poderíamos interpretar o mundo como os seres humanos que pertencem a esse mundo. E aí o texto bem claro, que todo mundo vai se recordar, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16.
Mas há uma terceira maneira de nós interpretarmos que João provavelmente está usando aqui, o mundo como um sistema que é inimigo de Deus. Por isso ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É um sistema então de valores e de objetivos do qual Deus é excluído, ou Deus é vexaçado, ou Deus ele está sendo aqui antagonizado. Os valores e objetivos do maligno são valores e objetivos que odeiam a Cristo e odeiam a igreja, e odeia tudo que pertence ao nosso Deus. E esse sistema do mundo não é o habitat natural do ser humano cristão. Não é o habitat natural do crente. Por isso João diz que se alguém ama esse habitat, se alguém ama esse sistema do mundo, o amor do Pai não está nele. Como que o amor do Pai poderia estar presente naquele que odeia o Pai? Como que o amor do Pai poderia estar presente naquele que ama tudo aquilo que vai contra o que o Pai simplesmente nos provê? O salmista diz lá no Salmo 97:10, vocês que amam o Senhor, façam o quê? Odeiem o mal. Não é como você amar o mal e amar a Deus. Não é como você dizer que ama a Deus e continuar praticando e vivendo na prática do mal. Afinal, eis a razão que João nos dá para nós não amarmos o mundo. Ele diz no versículo 16, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele descreve ali o que esse sistema tem: desejo da carne, dos olhos, soberba da vida. E esses pontos são de fato cativantes. E é tudo que o mundo tem a nos oferecer. E nos seduz. A versão NVT, eu sei que nós lemos aqui da NAA, mas a NVT, ela traz, eu acho, uma clareza ímpar nesses versículos aqui. Olha como que ela escreve esse versículo 15 e versículo 16. Ela diz assim: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. É claro, os desejos da carne nada mais são do que aquele apelo intenso deste mundo por aquilo que é um prazer físico. E de fato o mundo tem muito a nos oferecer nessa área. Nós constantemente lutamos com a imoralidade sexual, com a pornografia. E não estou falando aqui só de homens, mas de mulheres também. Com adultério, com relacionamentos baseados apenas nos desejos carnais. Nós nos alimentamos e alimentamos o nosso desejo ao nos expormos àquilo que o mundo nos oferece. Isso de diversas maneiras, seja pela mídia, seja pelas séries que nós assistimos, pelas músicas que nós ouvimos, pelos entretenimentos que nós escolhemos e que nós achamos que são inofensivos, mas quando nós nos vemos, estamos mergulhados naquilo que é comum. Mas sempre há um apelo aos nossos desejos carnais em praticamente, absolutamente tudo que nós consumimos hoje em dia. Mulheres sensuais são expostas em todo tipo de propaganda a fim de aumentar as vendas. Quem não se lembra aqui daquela trend, daquela moda que pegou aqui no Brasil, dos postos de gasolina terem as frentistas mulheres? Qual era a razão daquilo?
Bom, eles colocavam mulheres como frentistas, e essas mulheres usavam roupas bem apertadas para que atraíssem homens que fossem no posto abastecer seu carro. Você compra uma bolacha, e no pacote da bolacha tem uma mulher usando pouca roupa. E hoje em dia isso não é só para o lado dos homens, mas também para o lado feminino. E a mesma coisa acontece com homens com calças agarradas, camisetas bem apertadas e coisas que evidenciam o desejo, amplificam o desejo carnal que seduz os nossos olhos. E nós não precisamos aqui ficar entrando em vários detalhes, nós já entendemos o que João está dizendo aqui. Mas deixa eu dar aqui um exemplo real de como o sistema do mundo funciona. Algumas semanas eu fiquei chocado com uma notícia de um âncora da ESPN. Para quem não sabe, a ESPN é um canal de esportes, né? E ele revelou, o âncora da ESPN revelou que uma criadora de conteúdo adulto de uma plataforma que se tornou uma febre no mundo nesse último ano, ela havia faturado 43 milhões de dólares com esse tipo de conteúdo. 43 milhões de dólares simplesmente se vendendo ali por meio dessa plataforma. E a razão dessa notícia ter aparecido ali na ESPN, que é o que me chocou, é porque essa quantidade de dinheiro é superior ao que um atleta da NBA ganha. Você consegue comparar isso? Entender a profundidade do problema onde nós estamos inseridos? E agora tem um detalhe que me choca mais ainda. Essa mulher que vendia esses conteúdos, ela se identifica como uma cristã e virgem. E nós estamos tão inseridos nisso, que se mais uma aparecer e falar a mesma coisa, nós vamos achar que isso é normal. Você pode ter certeza que grande parte dos consumidores do conteúdo dela também se identificam como cristãos e virgens. Irmãos, nós estamos vivendo em um habitat que não nos é natural. Nós devemos lutar contra essas coisas. Mas o mundo não para por aí. Não é só a imoralidade sexual que nos aflige. Há outros pecados, como por exemplo, um que eu não posso falar aqui, que é a glutonaria, não é verdade? Porque aí eu vou atingir todo mundo, né? Comer ou beber excessivamente para satisfazer os desejos físicos. E isso tudo sem moderação. Nós não temos limites. Ó, gente, essa aqui não é uma mensagem contra os gordinhos, tá? Para quem está com sobrepeso, tá bom? Eu também enfrento um pouquinho de dificuldade nessa área. Eu não sei porquê, nos últimos 10 anos as minhas roupas estão encolhendo. Eu acho que é a qualidade delas, né? Mas nós devemos nos lembrar que Deus, Ele nos criou e criou todos os alimentos para que nós pudéssemos desfrutar deles, sim, mas não para que nós pudéssemos e devêssemos abusar deles. Em momentos de comunhão, como nós temos aqui depois do culto, né? Entre a EBD e o culto, quando a comida, fica evidente a nossa falta de domínio próprio. Eu não falo aqui dessa igreja, eu falo das igrejas de modo geral. Esse é um pecado que não é um pecado novo, é um pecado antigo, é um pecado que estava presente nas circunstâncias mais improváveis. Quando o apóstolo Paulo ele alerta a igreja lá em Corinto sobre a participação na ceia do Senhor, você sabe como que ele começa aquele texto da ceia do Senhor lá de 1 Coríntios capítulo 11? Se você quiser abrir, está lá, 1 Coríntios 11, no versículo 20, ele diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber?
ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. As pessoas simplesmente abusavam dos alimentos, sem pensar no próximo. Há também aqueles que lutam contra vícios, ou como álcool, drogas, comportamentos viciantes como jogos, o jogo do tigrinho, apostas em clubes, jogos de futebol, quem vai marcar quantos gols e assim por diante. E você tira o seu salário para o sustento da sua família e deposita nisso, por alguma razão que eu não consigo entender, achando que vai ganhar. E muitos são levados por algo que parece irrelevante, os lazeres. E há uma busca frenética e uma busca constante que nos é apresentada pelo mundo, uma busca por conforto, uma busca por entretenimento, e tudo é claro, sem levar em consideração a vontade de Deus. E nós pensamos assim, nada mais justo do que eu desfrutar de um bom entretenimento depois de um longo dia de trabalho, uma longa semana de estudos, a semana foi puxada, então por que não me entreter? Mas a realidade é que nós jogamos fora de 4 a 6 horas do nosso dia em busca de coisas efêmeras para nos satisfazer. Essa é a realidade. Esses são os números. Se nós parássemos para pensar e registrar quanto tempo nós perdemos com idiotices, coisas simplesmente supérfluas do nosso dia, nós chegaremos a 4, 6 horas diariamente. Dado que você dorme 6 a 8 horas, 1/3 do seu dia é desperdiçado com coisas que muito provavelmente não glorificam a Deus, que não te levam mais perto à semelhança de Cristo. João também nos exorta quanto aos desejos dos olhos, ou como a NVT traz, o desejo intenso por tudo que nós vemos. E o sistema do mundo é um sistema especialista nisso, em nos oferecer mais daquilo que nós não precisamos, e por isso nós somos bombardeados com o consumismo, aquele desejo insaciável por bens materiais, por roupas de marca, por carro, por tecnologia, por coisas mais recentes, mais modernas, por casas melhores ou qualquer outra coisa. E aquilo que parecia ser algo distante da realidade do brasileiro, já é algo que está entre nós e faz muito sucesso. Eu me lembro de uma vez, ainda adolescente, ter ido para os Estados Unidos e lá encontrar algo que me chocou. Eram chamados de storages, aqueles locais que você alugava um local para guardar as suas coisas. Isso é comum. Ali em São Paulo, na Avenida do Estado, você vê ali locais de storage. Você paga um aluguel para guardar as coisas que você tem, mas não tem lugar para guardar na sua casa, porque você nem as usa, mas também não quer se desfazer delas. Isso se tornou algo bem comum. E se você tem mais de 35 anos, eu tenho certeza de que você tem um quartinho lá onde você mora, que é destinado só para isso, não é? Só para guardar as tranqueiras que você tem e que você não usa. E a solução para isso não é a solução que o mundo nos oferece. Não é um minimalismo que vai solucionar os seus problemas, mas é o contentamento cristão, irmãos. É o contentamento cristão. Nós devemos nos satisfazer com aquilo que Deus nos dá e não vivermos numa busca alucinada por mais e mais e mais e mais. Além disso, há também a inveja, que é alimentada por um desejo de ter aquilo que os outros possuem. E às vezes a gente começa a pensar na inveja apenas com coisas materiais. Mas não, você pode pensar na inveja com coisas que são imateriais, status, fama, oportunidade, qualquer outra coisa. Nós vivemos numa época de constante comparação. Nós nos sentimos
na necessidade de compartilhar tudo que nós temos e que fazemos e quem somos nas redes sociais. Por que nós fazemos isso? Para suprir aquele desejo que nós temos de aprovação, de demonstrar para todos que eu sou isso, fiz aquilo ou deixei de fazer aquilo. É um anseio por aparência. E o que gera outros pecados, como a ambição egoísta, que nada mais é aquele desejo de sucesso a qualquer custo, e assim por diante. E por fim, João fala sobre a soberba da vida, que se resume, de fato, em orgulho nas realizações e bens. Orgulho. Todo mundo conhece alguém orgulhoso, não é? E nunca sou eu. Sempre aquele, o outro. Eu sou humilde, eu sou o mais humilde do mundo, não é verdade? Mas aquele lá, o fulano, esse é orgulhoso. Irmãos, orgulho é um tipo de pecado que nos leva à arrogância, que nos faz pensar que nós somos superiores àqueles que estão ao nosso redor, e que nós temos necessidades que são mais latentes do que as necessidades dos outros, porque no final das contas eu sou mais importante do que o outro. E assim nós começamos a menosprezar os nossos irmãos, nós começamos a achar que nós temos mais conhecimento bíblico do que os outros, porque nós estamos falando aqui de cristãos, e nós começamos a achar que a nossa teologia é melhor do que a do outro, e nós começamos a achar que as nossas ações são melhores do que as ações do nosso próximo. Então nós menosprezamos, e nos orgulhamos. Em muitos casos, o orgulho é o combustível que te faz mover, que te faz fazer as coisas, e não a sua devoção a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E por conta do seu orgulho, você se esforça ao máximo para obter os recursos, os títulos, para você ser admirado. E no final das contas, tudo isso é vazio. Porque esse não deveria ser a sua motivação. A nossa soberba nos faz achar que nós somos autossuficientes. E ela nos faz confiar mais na nossa própria capacidade e na nossa riqueza do que em Deus. E a nossa autossuficiência nos faz desprezar e menosprezar aquilo que Deus fez e tem feito em nosso favor. E aí nós achamos que por conta de nós sermos isso ou aquilo, nós podemos barganhar com Deus. E aí por fim nós começamos a criticar os outros, e nós começamos a cair nos mesmos pecados que os funkeiros caem. Eles não são conhecidos pelo funk ostentação? Você faz a mesma coisa, talvez não com funk, mas se ostentando disso ou daquilo, buscando de qualquer modo uma aprovação do mundo, se aparecendo, se evidenciando, se ostentando, chamando a atenção para si, tudo em busca de aprovação. Irmãos, lembre-se do seguinte: a riqueza usada para fins de ganho pessoal, ela demonstra uma visão egoísta do próprio valor. Em vez disso, a riqueza, ela deve ser utilizada para cuidar dos outros. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando aqui de ricos. Eu estou falando daquilo que Deus lhe deu, para todos nós. Se a marca do verdadeiro cristão é conhecer a Deus, agora João diz que a outra marca é não amar o mundo. Se por um lado o cristão deve amar a Deus, por outro lado ele deve odiar esse sistema chamado mundo. E por que nós não devemos amar o mundo se o mundo nos proporciona tudo isso? João ele responde a essa indagação no versículo 17. Ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer é efêmero, é finito, é passageiro. Mas, irmãos, tudo aquilo que Deus nos oferece é eterno. A razão pela qual nós somos intimados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. Um exclui o outro. O que acontece é que aqueles que amam este mundo, eles são míopes, que querem satisfazer os seus desejos agora. Por outro lado, aqueles que amam o Pai, são aquelas pessoas que têm uma visão de longo prazo, que esperam uma recompensa eterna. Se você deseja ter um desenvolvimento bom, agradável, você deve ter uma visão de longo prazo e não de curto prazo. Cristo não morreu para que você pudesse desfrutar das bênçãos terrenas aqui e agora, mas que certamente você desfrutasse de bênçãos espirituais agora e também eternamente. Essa é a diferença. E uma coisa é certa, elas são muito maiores e muito melhores do que qualquer coisa terrena, finita e efêmera que o mundo pode nos oferecer. Nós somos como aquelas crianças que passam por um teste do marshmallow. Você já viu esse teste na internet? Depois você pesquisa no YouTube. Naquele teste do marshmallow, eles colocam uma criança pequenininha, sentada numa cadeira, ali na frente de uma mesa, e falam para a criança o seguinte: eu vou colocar aqui um marshmallow, um chocolate, e eu vou sair. Se eu voltar e você não comer esse marshmallow que eu coloquei aqui, quando eu voltar eu te dou outro. Você vai ter 2, não 1. A pessoa nem saiu e a criança já comeu o marshmallow. Grande parte das crianças que fazem isso somos nós. Nós queremos aqui, agora. Eu quero isso agora. Eu quero bênção agora, eu quero felicidade agora, prazer. Infelizmente nós corremos um sério risco de nós agirmos como essas crianças. O pastor Hernandes, ele nos dá um mapa que muitos têm percorrido para chegar nisso. E ele chama isso de um processo de mundanização. Primeiro você se torna amigo do mundo. Tiago 4,4 diz assim: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Depois, você ama o mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. E depois você se contamina com o mundo. Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E por fim, em quarto lugar, você se conforma com o mundo. E Paulo diz em Romanos 12,2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. O resultado disso tudo é só um: se você seguir esse padrão, esse caminho, você vai ser condenado com o mundo. 1 Coríntios 11,32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, qual é, pois, a nossa solução? Qual a solução que nós temos? Eu trago você de volta às palavras de João no versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, some essas palavras, as palavras de Paulo em Romanos 12,2, que nós acabamos de ler. Ele diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em suma,
Substitua o seu amor pelo mundo, pelo seu amor e a demonstração desse afeto a Cristo. E aí talvez você me pergunte como? Eu te respondo. Te respondo com o texto de João, 1 João 5, versículo 3, com a advertência que João nos dá. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ele fala, os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Guardem os mandamentos de Deus. Vamos orar? Santo Deus, clamamos a Ti, ó Pai, nos ajude. Pai, nos ajude a odiarmos o mundo, a não vivermos em busca dos prazeres da carne, dos olhos, da soberba da vida. Pai, que aquilo que nos motive seja a vontade de glorificar o Seu nome, de beneficiar o nosso próximo para a honra e glória do Seu nome. Pai, nos faça engrandecer a Ti, diminua a nós e engrandeça somente a Ti, é isso que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.